Oi, Físio! Olha só o que eu vou te contar hoje. Eu vou te contar absolutamente tudo. Todas as perguntas que eu recebo há exatamente 11 anos sobre ponto gatilho. E para você que ainda não me conhece, que pousou aqui nesse Instagram, eu sou Cibele Paranhos, criadora do método GPS do Dry Needling. Então, para você que tá vendo gravado, para você que tá vendo aqui agora no ao vivo, aproveita e encaminha essa live para pelo menos 3 fisioterapeutas, 3 estudantes de fisioterapia que você tem certeza que vai ser muito beneficiado sobre essa explicação. Eu vou te falar o que é o ponto gatilho, o que a literatura tá falando de ponto gatilho, eu vou te explicar como que eu descobri, como foi que essa primeira impressão de ponto gatilho na faculdade, quais foram os meus medos, dúvidas, anseios, o como eu tratava esse ponto gatilho anteriormente, como que eu trato hoje e qual a visão do Dry Needling diante desses aspectos e seus benefícios. Então, é aquela live assim, master live, super live de feriado. Que de feriado por aqui não vai ter absolutamente nada. Aproveita e já envia o seu aviãozinho. Deixa eu saudar aqui todos. Oi, amiga! Oi, Luana! Já aproveita e já envia para os fisioterapeutas amigos que estão aí com você. Você já sabe, essa live, para você que está aqui no ao vivo, você tem a oportunidade de fazer as suas dúvidas, todas as suas perguntas do que você deseja saber sobre o tema ou de eventos correlacionados. E para você que está vendo essa live gravada aqui ou no YouTube, já sabe também, deixa aqui sua pergunta nos comentários que eu faço total questão de responder um a um, porque esse tema, gente, é aquele tema assim, ó, virada de chave. Então, para que a gente comece esse direcionamento, primeiro, o que é ponto gatilho? O que a literatura fala de ponto gatilho? Essa pergunta acontece tanto na área da docência, os meus alunos fazem, quanto os meus pacientes fazem, tá? Então, 10 anos de docência, 11 anos de prática clínica, todos os dias ali atendendo um público de dor, um público de disfunção. E essa é uma das perguntas mais comuns. Então, você, físio, já deve ter recebido essa pergunta sobre o que é ponto gatilho. Gente, o ponto gatilho, ele é uma área da faixa muscular que está retesada. O que seria retesada? Quando eu ouvi isso antigamente, eu pensava que era algo que estava desconectado. E eu ouço muitos colegas simplesmente dizendo que é uma área que está inflamada. Não é esse o termo que a gente vai utilizar atualmente. Não é isso que a literatura traz pra gente hoje. Quando a gente fala de uma área retesada, a gente pode ter uma banda tensa, seria o início, uma alteração dessa fibra muscular, que seria totalmente reversível apenas com o ajuste dessa musculatura. Ou seja, como que ela está entrando, por que ela está entrando, vamos fazer um ajuste, um alongamento, uma mobilidade e esse corpo vai se adaptar. Quando eu falo de um ponto gatilho, eu tenho várias esferas desse ponto gatilho. Eu tenho um ponto gatilho que está ali presente, mas que não está ativo, não está latente. E aí já começa toda a diferença desse processo para você entender o que é esse direcionamento, como que ele acontece no seu paciente e saber se a dor que o seu paciente está te dizendo, ela tem uma associação direta com esse ponto gatilho que você está identificando. Mas vamos lá. As pessoas confundem muito essa relação de padrão de dor de ponto gatilho e até a sua palpação no ponto gatilho simplesmente com a outra estrutura chamada de lipoma. E essa é uma das perguntas muito frequentes durante o curso de Dry Needling, durante a formação, durante os fisioterapeutas que não estão conseguindo gerar resultado. E esse gerar o resultado é reduzir a dor do nosso paciente. Oi, Tereza, boa noite! Então, essa correlação, ela precisa estar muito clara. O que seria, então, um lipoma e o que seria um ponto gatilho? O lipoma também
também pode gerar uma alteração numa estrutura e gerar uma dor referida? Sim, a depender da área onde ele esteja, da conexão que ele esteja fazendo. Se ele estiver próximo de uma estrutura, de uma inervação, ele também pode gerar um padrão de dor referida. Só que a sua palpação, ela é diferente quando é um lipoma e quando é um ponto gatilho. Quando é ponto gatilho, você consegue sentir aquela descida, aquela subida do dedo e a descida, mas uma continuidade do músculo. Ou seja, eu faço a palpação na origem do músculo, na inserção do músculo, eu consigo sentir a fibra durante a movimentação e eu consigo ver que essa estrutura, ela não está sobre o músculo, ela não está solta, ela não está sambando, tá? E quando você pega, o lipoma ele pula. O ponto gatilho, ele não pula. Você dá para sentir a estrutura realmente ali na sua mão. E naquele momento, o paciente tem uma sensação dolorosa diferente. Então, aquela tipo, ai, pegou aí, veio aqui para cima, ai, veio aqui para baixo. É o que nós chamamos de twist response. Então, é uma estrutura que a gente vai conseguindo identificar claramente diante desse processo, tá? E aí, esse lipoma, ele pode ser, pode requerer uma cirurgia para fazer essa retirada, essa raspagem. E o ponto gatilho, você vai perceber que você tratando hoje a conformação, a estrutura desse ponto gatilho, essa dor referida ao toque, ela vai alterar, ela vai ficar diferente nesse processo, tá? Então é algo que a gente consegue verificando na prática clínica. A alteração dessa estrutura, a alteração dessa musculatura é algo que vai alterando ali daquele processo. E o lipoma não. Ele chega hoje, ele chega amanhã, ele não tem alteração, ele continua a sua forma e contorno igual. Ele está ali para você. A diferença é que no ponto gatilho, a proporção que ele vai descendo, que ele vai dissipando, que ele vai meio que desfazendo, a dor do paciente ela vai junto, ela vai reduzindo, ela vai aliviando. No lipoma, não. Você pegou hoje, você pegou amanhã, você pegou daqui a 2 meses, aquela estrutura ela está igual. A dor ela pode ter reduzido porque a causa da dor do paciente não vinha daquela estrutura. E aí já são aspectos a serem avaliados de forma distinta, beleza? E aí, a gente já consegue entender quais são os tipos que existem, quais são as características, o que você precisa estar atento. Porque se for um lipoma e a depender do grau, da extensão, da dor que esse lipoma pode estar fazendo, acometendo, você vai pedir para o paciente confirmar com a ultrassonografia e a depender, ele vai precisar de uma cirurgia. Claro, isso, gente, é preciso estar muito claro a idade do paciente, conversar com o médico, entender, fazer um relatório, direcionar e não simplesmente sair dizendo por aí que tudo é ponto gatilho, que todas as informações e bolotinhas palpáveis são pontos gatilhos. E não é bem assim, pode não ser ponto gatilho e isso vai impactar na sua vida quanto fisioterapeuta. Por quê? Quando o paciente nos procura, você tem a obrigação de dar algo que ele deseja, que é resultado. Resultado é diminuir a dor, é melhorar a amplitude de movimento, é tirar ele da crise. É isso que ele te procura, é para isso, ou para trabalhar a sua funcionalidade, ou para melhorar a sua qualidade de vida. Mas entendam que tudo isso está dentro de um parêntese chamado resultado. E aí, para você gerar resultado, a primeira alavanca, o primeiro passo é você saber fazer uma avaliação. Se você não sabe o que é realmente identificar um ponto gatilho e um lipoma, você não vai conseguir dar essa primeira engrenada, esse primeiro direcionamento, tá? Tô vendo várias pessoas aqui entrando e eu quero saber se tem alguém novo. Olha, a Tereza tá dizendo aqui, meu pai tem 86 anos e tem o lipoma na lombar.
Então, aí, Tereza, você já sabe que é um lipoma, né? 86 anos, geralmente a gente não encaminha mais para fazer cirurgia. E aí vem uma segunda pergunta: será que é interessante fazer uma liberação miofacial nessa estrutura? Sempre válido. Mas aí você vai entender se esse paciente que tem esse lipoma, que tem essa dor, como é essa dor? Aí tem outras perguntas da avaliação para serem feitas, tá? Tô vendo o Renan aqui. Quero saber se tem gente nova aqui. Ai, Diogo, você não é novo, amigo, mas seja muito bem-vindo. Tudo bem, gente? Lembrando que vocês podem deixar as perguntas de vocês e eu vou responder aqui no final, tá? E como, Sibeli, que eu cheguei? Como que você chegou nessa conclusão do ponto gatilho, da necessidade de se entender ponto gatilho? Gente, em 2009, 2010, eu comecei a atender pacientes e descobri essa massinha, essa bolotinha, a minha palpação. Eu não vi isso na faculdade, eu não tive essa informação do que era um ponto gatilho, de como que se conduzia esse ponto gatilho. E na hora que eu fui atender o paciente, eu verifiquei essa estrutura que estava ali e eu não sabia como conduzir. E aí eu fui perguntar, né? Olha, eu tô vendo aqui essa bolinha, será que essa bolinha ela tem a ver com a disfunção do meu paciente, com o quadro que meu paciente está apresentando, com a dor que meu paciente está apresentando? E poucas informações eu tive naquele momento de que seria ou não importante trabalhar uma avaliação minuciosa. E ali eu descobri que eu não sabia nada de musculatura, de contratura muscular, de dor irradiada, de dor referida, de trabalhar com diagnóstico diferencial. Gente, eu não sabia absolutamente nada. Então, como eu já tinha feito outras massagens na minha vida, a gente sempre passa por massagem, por liberações miofaciais, né? Então eu já tinha feito massagem, já tinha visto que essa relação da dor do ponto gatilho melhorava se a pessoa fizesse um movimento rítmico ou uma compressão em cima da área do ponto gatilho. Então essa foi a minha condução daquele momento. Eu reproduzi aquilo que eu senti. Só que qual é o grande chave aí da questão? A depender do tipo de ponto gatilho que você tenha, um ponto gatilho latente, a depender das concentrações químicas que estão naquele ponto gatilho, você pode gerar um efeito de piora no seu paciente, o que nós chamamos de efeito rebote da estrutura. E aí o seu paciente, ele veio procurar resultado, ele veio para sair da crise e ele sai pior. E você não entende, porque simplesmente a vida inteira você ouviu falar que para ponto gatilho você tem que pegar pesado, você tem que massagear, você tem que gerar dor no seu paciente para que depois da dor ele tenha um alívio. E aí eu te pergunto, coloca aqui se você sabe quais são as substâncias químicas envolvidas no processo do ponto gatilho que o seu paciente apresenta. Coloca aqui embaixo. Sim ou não, tá? Se você sabe quais são as substâncias que estão a depender de cada fase do seu paciente que está concentrada no seu paciente. Coloca aqui pra mim, sim ou não, enquanto eu só dou uma olhada aqui. Porque isso, gente, vai fazer toda a diferença no seu raciocínio, tá? Entender essa relação. E lá na minha primeira paciente, eu não sabia de nada disso. Eu não sabia em que momento que ela chegava, em que momento que ela estava, em qual estrutura que ela estava apresentando. Ai, que lindo! Sim, olha as minhas alunas de GPS aqui, ó. Bradicinina, acetilcolina, perfeito. Então, quando você tem uma estrutura que está muito sensível ao toque ou que não ao toque, ele já está referindo dor, possivelmente esse momento, esse paciente está apresentando altíssima concentração de bradicinina, que é um sensibilizador, e prostaglandina, que indica lesão no tecido. Então, ele está dizendo, olha, eu não tenho como funcionar porque tá queimando, tá ardendo, eu não consigo me movimentar.
porque simplesmente a dor está muito forte. E aí, se nesse momento você vai lá e faz uma compressão, bota seu cotovelo ou seu polegar em cima, sem antes aproximar a origem e inserção do músculo, sem antes liberar essa estrutura, você pode piorar sim a dor do seu paciente. E aí, quem é que pode te ajudar nesse processo a reduzir essa quantidade de substância química que a gente está falando nesse momento? O dry needling vai reduzir essa concentração de prostaglandina e de bradicinina sem gerar pressão. Porque simplesmente quando eu tenho uma agulha que eu entro em contato com o músculo, em segundos vão ocorrer eventos químicos e elétricos que vão gerar a redução da concentração dessas substâncias e vão ativar a mais o sistema parasimpático, é o sistema de relaxamento, e você vai dar ao seu paciente em segundos o quê? Endorfina. E aí você começa a gerar resultado e a tirar aquela pessoa realmente da crise. Porque você não irritou o ponto gatilho, você não estressou a fáscia, você não gerou um mecanismo de lesão naquela estrutura. Isso, Tereza, isso é muito para fisioterapeuta, trigger points, mas para todo mundo. Porque se você como paciente tem essa noção do que está acontecendo no seu corpo, por exemplo, você não vai procurar alguém que simplesmente amasse o seu ponto gatilho, que libere seu ponto gatilho desse jeito. Você vai procurar um atendimento, um direcionamento muito mais específico para aquilo que você está sentindo, tá? Porque muitas vezes aonde dói não é o direcionamento, não é onde precisa ser feito e precisa ser trabalhado. E por que é importante, Cibele, eu entender essa correlação de ponto gatilho? Gente, porque as disfunções miofaciais, as disfunções musculoesqueléticas, elas lideram a busca para o consultório. Então eu atendo 10, 12 horas por dia todos os meus pacientes, seja de hérnia de disco, seja de uma tendinite, tá? Seja de um pós-operatório, esse paciente vai apresentar uma restrição muscular. Esse paciente vai apresentar um ponto gatilho. Então isso tá na vida de todos os fisioterapeutas. Então se você é estudante de fisioterapia, se você é paciente, inclusive, que está aqui, você sabe o que eu tô lhe dizendo. E aí, nada mais justo do que você se preparar para essa estrutura. Não tem como você simplesmente ignorar a existência do ponto gatilho. Por quê? Qual é o benefício de se entender e trabalhar no ponto gatilho? Existe uma publicação, existe todo um estudo, tá? Da Jeanette Travel, onde ela pegou uma substância salina e inseriu na musculatura e viu de onde que aquela substância inserida no músculo pode referir dor. Então, para vocês terem uma ideia, olha o benefício de você entender essa avaliação de forma mais profunda. Existe ponto gatilho lá na panturrilha, na batata da perna, que vai gerar dor na lombar. E se você não entende essa conexão, se você não entende esse raciocínio, você vai ficar tratando a lombar do seu paciente sem trabalhar o direcionamento. E aí são etapas que você vai construindo do seu GPS do tratamento. Então, primeiro eu preciso identificar onde está esse ponto gatilho. É um ponto gatilho? Eu preciso tratar esse ponto gatilho. Quando você trata esse ponto gatilho, que ele estava gerando uma dor referida à distância, como por exemplo, ponto gatilho na panturrilha, gerando uma dor lombar, o paciente sente alívio na hora. Eu tô com um caso de um paciente hoje que eu atendi, o segundo atendimento dele, e ele estava com muita dor no glúteo médio. E aí, o que aconteceu?
Ele fez um procedimento com um colega, que o colega utilizou apenas ventosa. Gente, o homem estava verde, esverdeado e roxo. E aí o que aconteceu? Esse paciente não melhorava porque essa fáscia, ela foi lesionada. Então, a literatura fala que para que eu não estresse a fáscia, por exemplo, de vibração, a vibração deve ser abaixo de 8 Hz. Quando eu falo de fáscia, eu não posso fazer pressão, eu tenho que acomodar essa fáscia, eu tenho que relaxar essa fáscia, eu tenho que reduzir os componentes químicos, eu tenho que fazer alteração elétrica e não simplesmente deixar o paciente roxo esverdeado. Oi, meu amigo, que saudade de você, que saudade, obrigada, que honra ter você aqui. Isso, Tereza, na acupuntura já tem uma outra visão, né? Dessa relação de palpação de meridianos. Então, por que eu tenho que estudar? Porque isso está correlacionado a dinheiro, a resultado. Então imagine, esse cara entrou lá, todo lesionado, todo dolorido. Eu fui, fiz o dry needling no glúteo médio, fiz o dry needling na panturrilha, fiz uns ajustes manipulativos e o paciente melhorou. Ele voltou hoje no feriado para ser atendido por mim. Porque ele viu que eu estava tratando distância. O local, gente, que ele chegou com dor, hoje ele não estava mais com dor. Ele estava com dor em outro local. Porque esse paciente tinha uma perna curta, falsa, então ele estava com a perna menor que a outra. Então, por mais estabilidade, por mais mobilidade que fosse trabalhada pela personal, por todo mundo, por mim, se eu não faço um ajuste dessa estrutura, se eu não diminuo esses músculos que estão tensionando essa estrutura, não vai adiantar. Isso é biomecânica, isso é anatomia, tudo bem? E esse paciente me contou que ele teve uma entorse de tornozelo, então a fíbula dele foi para frente, a fíbula desceu, retraiu o isquios, então o isquios tibiais estava muito tenso, puxou ilíaco em posterioridade, o sacro dele ficou fixado em uma torção, o piriforme puxou, desalinhou o sacro. E essa tensão toda gerou uma tensão de uma dor em queimação a nível da lombar, nível de L4, L5, que estava direcionada ao ligamento ilho-lombar, que faz a conexão da lombar com o ilíaco. Então, observe que se eu fosse apenas trabalhar lá na lombar, que é a dor do meu paciente, eu ia gerar resultado? Eu não ia gerar resultado. Eu não ia tirar ele da crise. Eu não ia conquistar ele para o meu atendimento e para a minha forma de raciocinar. Então, biomecânica não isola, não se ignora. É trabalhar dentro da estrutura com o mínimo de pressão, tá? Com o máximo de direcionamento. Esse é o maior benefício, é você gerar resultado e é você tirar o paciente da crise. E aí, qual a ferramenta que você vai utilizar? Existem várias, mas qual que você tem 21 anos de publicação científica, de várias análises, de vários processos? Qual que gera menor custo para você? Custo que eu tô falando, gente, é custo mesmo, é custo de operação. No seu atendimento, qual é o custo? Você sabe calcular isso? Você tem noção? Então, muitas vezes eu vejo colegas investindo, por exemplo, naquela máquina de vibração que era, na época, R$5.000 e que a vibração, depois de um tempo, se descobriu que estava acima de 8 Hz e que gerava uma tensão excessiva na fáscia. Então, você não estava só tratando, você estava estressando a fáscia. Você tinha uma sensação de relaxamento, mas você não gerava resultado no seu paciente. E o paciente ficava rodando, sem conseguir ter a melhora que ele deseja. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Para o paciente, não interessa o que você faz. Ele só quer uma coisa. É resultado. Ele quer ficar bom. Ele não quer saber o que você faz. Como minha mãe diz, eu quero ficar boa. Não me interessa o que você vai fazer. Minha mãe é muito paciente. É muito ótimo. Tá? Então, quais as vantagens de você utilizar o tratamento no ponto gatilho? E fazendo um link, puxando para uma das ferramentas que eu utilizo no meu consultório, tá? Qual o benefício de se utilizar o dry needling? Respondo já.
Responda já, Tereza, sua pergunta e coloco aqui. Qual o benefício de se trabalhar esse ponto gatilho e qual o benefício de se trabalhar utilizando o Dry Needling? O benefício de você trabalhar esse ponto gatilho, de ter essa visão linkada de que aquele ponto pode estar gerando uma dor à distância, o benefício é que você vai conquistar o seu paciente soltando essa musculatura e reduzindo a dor dele. Isso é inegável. As pesquisas mostram. Existe um livro só falando de ponto gatilho e dor irradiada. Beleza? Agora, qual o benefício de você trabalhar esse ponto gatilho com o Dry Needling? Porque com uma agulha, exatamente isso que eu estou te dizendo, com uma agulha, em 1 minuto, você consegue fazer modulações químicas e elétricas na estrutura. Então, você inseriu essa agulha, você aguardou 1 minuto, o músculo vai ficar molinho, porque você vai reduzir a concentração da acetilcolina, você vai reduzir a concentração da bradicinina e da prostaglandina. Só que se você não tiver um diagnóstico diferencial, se você não sabe como raciocinar, você não vai gerar a potência que a técnica tem. Como assim, Sibeli? Se você não entender, como eu peguei nesse paciente, a dor dele era na lombar, mas ele me falou que teve uma entorse de tornozelo. E eu sei que essa entorse de tornozelo vai gerar uma alteração na fíbula, então, e eu sei que ele também gera uma dor referida lá na lombar, eu fui agulhando aonde? Os fibulares, gastrocnêmio, trato iliotibial, isquiotibiais e piriforme. Entenderam? Então não é simplesmente dói na lombar, eu vou agulhar na área da lombar. Não é isso. É simplesmente a gente pegar esse raciocínio e ampliar esse processo, tá? E qual é o melhor momento para aquele paciente que chegou agora no nosso consultório e que tá com muita dor? Qual é o melhor momento para se tratar o ponto gatilho? É no primeiro atendimento, sim, é no primeiro atendimento. É no primeiro atendimento que você tem 80% de chance de fechar um tratamento com o seu paciente. E aí você tem que trabalhar direto e específico no que ele não consegue fazer. Ou, por exemplo, eu não consigo girar minha cervical para um lado e para o outro, eu não consigo fazer extensão, no meu caso aqui agora, ó. Eu tô com dor para fazer extensão. Eu posso filmar esse paciente fazendo e no final do atendimento eu peço para que ele execute o mesmo movimento e então eu vou ver se houve uma melhora nesse processo, tá? Se houve uma melhora, massa, estou ali para trabalhar, para fazer o que é preciso e aí eu consigo estabelecer um tratamento eficaz com resultado desde o primeiro atendimento. Tudo bem? O que vale mais fazer quando se trata de um ponto gatilho? Essa é uma pergunta aqui que eu recebi de um aluno. O que vale mais fazer em um ponto gatilho? É ir na área que o meu paciente está sinalizando que tem um ponto que tem uma dor ou eu raciocinar o que pode estar acontecendo naquele processo, na biomecânica do meu paciente e tratar por uma cadeia. Eu vou te dizer, vale mais a pena você esquecer um pouco no primeiro atendimento a área onde o seu paciente está dizendo que dói muito e perguntar, questionar, avaliar, estudar o que pode estar acontecendo com ele. Sabe por quê? Aí é que geralmente mora o resultado. E foi isso que eu fiz com esse meu paciente. Eu fui além, eu fui lá na entorse de tornozelo, eu fui avaliando os músculos, eu fui pegando do pé até chegar na lombar. O paciente me contou, nossa, eu jogo tênis. Então, peraí, qual é o movimento que ele faz? Qual é a alavanca que ele faz? Qual é o braço? Qual é o movimento que ele está apresentando? Maior dificuldade de execução. Então eu vou trabalhar nessas cadeias miofaciais, vou interagir na tensegridade da mecanotransdução, tá? Que são as vias que justificam os pontos gatilhos e os tratamentos. Então,
O que vale mais fazer no local onde meu paciente está referindo dor ou no local que eu começo a raciocinar e que eu começo a fazer todo um desenvolvimento para gerar resultado e tirar ele da crise? Sem dúvida nenhuma, no seu raciocínio, na sua avaliação. É você, físio, que vai direcionar esse processo. É você, físio, que vai gerar uma grande diferença nesse processo para o seu paciente. Tá? De quanto em quanto tempo, professora, eu posso fazer o agulhamento, a liberação num ponto gatilho? Você pode fazer todos os dias. Hoje a literatura já diz isso. Antes, quem foi meu aluno aqui alguns anos atrás, eu não diria isso. Eu diria, olha, aguarde 48 horas, né? Mas o que eu posso te garantir é que se você não souber avaliar e você ficar agulhando todos os dias a mesma área, você não vai tirar ele da crise, não vai gerar resultado. Então, eu gosto de trabalhar uma cadeia. Às vezes eu agulho uma vez só o músculo. Mas por quê? Porque a minha palpação, a minha avaliação, ela já está tão direcionada, ela já está tão firme que eu consigo trabalhar esse direcionamento para o meu paciente de forma eficaz. Tá? Então, isso faz toda a diferença. A minha avaliação. Então, vamos lá, Sibeli, deixa eu ver se eu entendi. Quando que eu vou fazer, de quanto em quanto tempo eu poderia fazer o dry needling no ponto gatilho para tirar meu paciente da crise? Primeiro, você precisa ter claro qual é o GPS dessa estrutura, o que está envolvido nessa disfunção do seu paciente. Tá, meu paciente não consegue fazer extensão. Então, se ele não consegue fazer extensão, possivelmente a retração dele está na cadeia anterior. Então, você vai fazer a palpação no ECOM, você vai fazer a palpação nos escalenos, no subclávio, no peitoral, no reto abdominal e vai ver se tem alguma cicatriz. Você vai fazer todas de uma vez só, no mesmo dia? Às vezes não dá. Então, nessa palpação, você vai identificar qual músculo está mais rígido, vai fazer o agulhamento, aguardar 1 minuto e vai pedir o movimento novamente. Se nesse movimento houve uma melhora de alavanca, houve uma melhora na execução, massa, você está no caminho certo. Amanhã, quando ele voltar, porque ele está numa crise e você precisa tirar ele da crise, você vai pegar novamente nessa musculatura e ver se já houve mudança na conformidade, no tônus e se o movimento já houve uma mudança nessa alavanca. Olha só que legal, olha só como fica fácil, olha só como qualquer fisioterapeuta, qualquer estudante consegue tirar alguém da crise. Você consegue tratar esse paciente de forma muito legal, muito tranquila. Sabe por quê? Porque simplesmente o corpo dele está te dizendo onde você deve ir. E se você está com uma ferramenta adequada, comprovada, que vai te ajudar a soltar essa musculatura, nosso sucesso é garantido. E a ferramenta que eu estou falando aqui é o Dry Needling, né? Essa ferramenta que eu utilizo há 11 anos. Quando é melhor fazer? Quando? Quando? É na chegada, meu amigo. É na descida ali, no arriar das malas, quando o paciente chega para você e já diz assim, eu estou com muita dor. Você identificou que tem um ponto gatilho, é naquela hora, é naquele momento. Porque muitas vezes o paciente não deixa você tratar o ponto gatilho porque você está indo com o dedão, porque você está fazendo pressão. Então, se você inverte essa ordem e se você trabalha esse processo inverso, na chegada faz o dry needling, depois faz a liberação miofascial, você vai ver que para ele vai estar muito mais confortável, tá? Onde eu vejo que as pessoas mais erram no tratamento de ponto gatilho. Primeiro, o maior erro que eu vejo os meus colegas cometendo, que eu já cometi, é não raciocinar de onde está vindo a causa daquele músculo estar entrando em tanta tensão. Vamos lá. Poxa, por que essa panturrilha está entrando tanto em hipertonicidade? Bom, será que na fase da marcha esse paciente está levando mais tempo na última fase? Acho que sim. Então, se ele está levando mais tempo na última fase, na fase de impulso,
além de fazer o dry needling na panturrilha, eu tenho que educar o meu paciente na sua fase de marcha. Será que esse meu paciente, ele está com o pé totalmente desabado, pronado ou supinado? Eu tenho que passar exercício de estabilidade para esse pé. Começam a entender esse processo? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Porque o maior erro está aí, em não fazer um diagnóstico diferencial, em não raciocinar com o seu paciente. E simplesmente o maior erro que eu vejo no tratamento de ponto gatilho são colegas simplesmente fazendo técnica aonde dói apenas e não pensando e não raciocinando. Poxa, por que o trapézio do meu paciente está apresentando tanta dor? Você sabia, você que está aí do outro lado, você sabia que existem várias alterações? Inclusive isso foi um tema da minha mentoria de sábado com os meus alunos do GPS, do curso online, que pode estar sendo associada a uma disfunção do trato gastrointestinal, a uma úlcera duodenal, a uma úlcera no estômago, que pode estar gerando uma dor referida lá no trapézio, e você insistindo em tratar um ponto gatilho, sem pedir uma endoscopia, sem fazer uma avaliação na alimentação. Então, poxa, vamos comer, você está acordando por conta dessa dor? Vamos comer para ver se essa dor vai diminuir. Porque se essa dor diminuir, pode ser que seja uma alteração gástrica e você não vai melhorar de forma alguma, tá? Então, olha como muda esse aspecto do que você ficar trabalhando apenas um ponto gatilho. Então, a pergunta que eu recebi aqui, onde eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Na avaliação. Na insistência de querer tratar um ponto gatilho, achando que a dor do paciente vem daquele ponto gatilho. Como que eu organizo isso para não cometer um erro? A minha organização, gente, ela é simplesmente pautada no diagnóstico diferencial. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu estava saindo já da clínica e uma paciente veio conversar comigo, me dizendo que ela está acordando à noite com dor na área de T4 e T5, na altura do sutiã. E aí eu perguntei para ela, é uma dor em queimação? Qual é o horário que você janta? Para poder fazer uma ideia desse tempo de direcionamento. E ela achando que era um ponto gatilho. Falei, ó, nós vamos trabalhar esse ponto gatilho na segunda-feira e eu vou fazer alguns direcionamentos e eu quero ver se essa dor pode estar vindo do seu estômago, porque pode ser uma úlcera de duodeno, do finalzinho ali do estômago para o início do intestino delgado. Então, essa avaliação é o que me faz não errar na escolha da ferramenta. Então, quando eu vou utilizar o dry needling, naquele processo do ponto gatilho, eu tenho uma certeza ou uma hipótese muito firme, ou eu vou utilizar ele naquela estrutura para tirar as minhas dúvidas, caso aquele ponto gatilho não ceda, não relaxe, de que aquela alteração é visceral. E aí já faz o link. Eu não erro mais nisso. E aí era onde eu errava. Por onde começar para não errar? Nas perguntas, na avaliação, no direcionamento específico. Ter calma, ter paciência. Eu vejo muito que o fisioterapeuta fica muito desesperado, muito ansioso para meter a mão na massa. Porque a gente quer gerar resultado, porque a gente quer tirar a pessoa da crise. Só que se você pular etapas, você não vai tirar o paciente da crise, não vai gerar resultado e você não vai saber se realmente o que você está propondo é eficaz para aquela pessoa. E como que eu vou fazer se eu não tiver o dry needling? Como que eu vou fazer para tratar? Bom, primeiro já é um ponto assim máximo para que você que está aqui, que nunca ouviu falar no dry needling, para você que nunca utilizou, para você que nunca foi paciente, primeira coisa, busca alguém no seu estado, na sua cidade, que atenda com dry needling para você ser paciente. Todo mundo aqui tem ponto gatilho, tá? Tem uma disfunção miofacial. Então, o primeiro passo é você simplesmente procurar alguém para ser agulhado. Porque quando você for agulhado, você vai sentir o resultado em você. Você vai sentir que você saiu da crise.
Foi assim que aconteceu comigo. Eu conheci o dry needling porque eu estava em crise de uma síndrome do túnel do carpo e Decker-Vein, e o meu professor fez um agulhamento em mim, e naquele momento eu tive a certeza de que eu precisava oferecer este recurso, esse benefício para o meu paciente, que não era doloroso, que eu não ia sofrer e que eu teria o resultado que eu queria imediatamente. Então, esse é o primeiro passo, né, para você, se você não tiver, para você quebrar todas as suas crenças limitantes. Porque fisioterapeuta é aquela criatura que quer muito crer para ver, né? Eu quero ver para crer. Então vá lá, procura um colega que já tem uma formação, que já tem uma experiência, expertise no processo. E quando eu falo experiência, não é tempo agulhando, é simplesmente uma qualificação direcionada para atendimento com dor. Tudo bem? E aí, se você não tiver, infelizmente você vai ter que utilizar a técnica de Jones, que é a técnica de compressão, onde você vai desgastar o seu dedo. Você pode daqui a alguns anos evoluir com a síndrome do túnel do carpo, e isso não sou eu que estou dizendo, a vida clínica vai te mostrar. Eu tenho vários colegas que já tinham sido lesionados, que já apresentavam dor e que estavam apresentando limitação na quantidade de paciente que estava atendendo. Então, a segunda técnica que possivelmente você já vai aprender ou já aprendeu na sua graduação é a técnica de Jones. Então, é algo que eu vou te indicar, tá? Até onde fazer o agulhamento pode ser bom? Até onde? Ou até quanto? Eu vou alterar aqui a pergunta do meu aluno. Até quanto? Com que frequência? Como que eu devo trabalhar nesse meu paciente do ponto gatilho? Até quanto? Gente, não existe até quanto. Existe reavaliação para gerar o resultado. Exemplo, se meu paciente não está conseguindo fazer o movimento de flexão anterior da coluna, do tórax, ele está sentindo muita dor, eu vou fazer o dry needling no GPS dos músculos, que eu acredito que é importante. Eu vou pedir o movimento para anterior e vou ver se ele melhorou. Se esse paciente melhorou, massa, eu não preciso ir naquela musculatura, eu vou pensar além. Então, até quantas vezes eu agulho o mesmo músculo? Raramente você vai me ver agulhando 3 vezes aquela estrutura. Raríssimas vezes você vai me ver agulhando 3 vezes. Porque se ele não mudou a movimentação, se não gerou resultado em 1, 2, 3 minutos liberando aquela estrutura, eu tenho que ir além. Eu tenho que pesquisar se ele tem uma cicatriz, eu tenho que pesquisar se ele tem alguma alteração, se ele já teve uma queda. Se essa queda ele teve batida de cóccix, aí eu vou ver a parte das meninges, do sacro até a cervical. Eu vou ver como é que tá o pé dele. Eu vou ver se tem um componente visceral. Eu não vou ficar insistindo naquele processo ad eterno, porque, ai, nossa, me disseram que o dry needling tem que gerar resultado nessa estrutura, tá? Resultado não é zerar a dor do seu paciente, é dar funcionalidade para o seu paciente, melhorar o conforto, porque você está propondo um tratamento para essa pessoa. Então é algo que a gente vai dizer, tá? Existe alguma exceção em que o dry needling não é bom para tratar ponto gatilho? Olha, a gente tem cuidado com o paciente aí, que seriam as contraindicações que não são absolutas, que são relativas, né? A minha vida inteira eu ouvi falar que não era interessante fazer o dry needling em paciente oncológico. E hoje a quantidade de pacientes oncológicos que eu tenho no meu tratamento é altíssima. Então, quando eu vou propor um tratamento de ponto gatilho, porque obviamente essa pessoa ela está em simpaticotonia, ela está em grande tensão. Quando eu vou propor um tratamento desse aspecto, eu faço um relatório para o médico explicando o que eu desejo. Porque ninguém mais do que ele sabe as relações de metástases, o que pode direcionar. Eu não entendo, não sei a fundo, então eu faço o contato com aquele médico e juntos nós direcionamos os aspectos positivos e negativos para serem trabalhados, tá? A única exceção, assim, gritante que eu posso te dizer agora é o paciente que tem pavor de agulha. Aquele paciente que tem pavor, que tem medo, que tem fobia
aí seria uma grande exceção, você vai ter que buscar uma outra ferramenta para trabalhar esse paciente. Quais os efeitos colaterais que o dry needling gera no ponto gatilho? Essa é uma excelente pergunta, top 1 aqui das perguntas que eu já recebi. Os efeitos colaterais depois que você agulha um ponto gatilho é a área ficar sensível, é a área ficar dolorosa, bem dolorida, aquele paciente ter uma sensação de que piorou, mas que na verdade pode não ser uma piora real, apesar de que pode acontecer, porque existem alguns aspectos genéticos que podem estar alterados diante desse processo. Então é algo que a gente vai estar atento, vai estar direcionado, vai estar percebendo nesse aspecto. Então os efeitos colaterais geralmente é logo após fazer o dry needling no ponto gatilho, esse paciente apresentar essa sensibilidade a mais, porque foi mexido, foi dolorido, e aí depois ele tem uma curva de redução da dor e ele fica extremamente feliz, porque aí essa melhora, essa queda dessa sensibilidade dolorosa acontece e depois é só uma curva de subida e ele vai apresentando uma melhora muito expressiva, muito massa, muito legal, tá? Beleza? Bom, minha gente, agora são 8h49. Meu Deus, eu tenho 49 minutos só falando de ponto gatilho. Tem várias outras perguntas aqui que dá pra eu explanar. Acho que depois eu vou... Sempre eu volto nos temas que eu já passei pra poder falar um pouco a mais. Mas eu vou abrir pra perguntas, vou responder a pergunta da Tereza aqui, que eu vi que ela colocou. Porque daqui a pouquinho eu vou estar no plantão de dúvidas, eu vou estar ao vivo com os meus alunos do GPS. Esse é o momento em que eu fico online, ao vivo, só para raciocinar de casos clínicos com eles, para conhecer quem entrou agora, para saber qual é a área que trabalha. Então eu vou precisar beber uma água, conectar aqui o iPad, conectar o celular lá no Zoom para estar com os meus meninos. Então, enquanto eu leio aqui a pergunta da Tereza, você pode vir aqui na interrogação e colocar. Vou colocar a pergunta dela aqui, ó. Tereza Magalhães pergunta: sessões de massoterapia pode causar rompimento de 20% de tendão e síndrome do manguito rotador? Olha só, Tereza, eu tenho vários serviços, né? Várias pessoas na minha clínica que fazem o atendimento com a massoterapia e eu nunca vi a massoterapia causar uma lesão específica. Não sei que tipo de técnica poderia ser essa, uma técnica muito evasiva, de muitos movimentos, de muita tração, de decoaptação, ou se possivelmente isso já tinha algo antes, que houve um start, que esse paciente passou a produzir esse quadro de dor, né? Ou que aconteceu ali naquele momento. Então, muitas vezes eu tenho vários pacientes que começam a ter, que apresentam uma lesão, uma alteração daquela estrutura, depois de algum tempo, e aí vem uma ruptura, mas possivelmente já houve um processo de desgaste. Eu tenho uma paciente de 95 anos que tem uma ruptura e que faz massoterapia toda semana para poder ajudar a reduzir a tensão, a melhorar a postura. A gente faz um trabalho ativo também com ela e a gente consegue fazer um bom trabalho casado. Então eu nunca vi uma lesão nesse porte, tá? Mas a depender de como esteja, do que esteja acontecendo, né? Pode ser sim, não só essa relação, carregar peso, por exemplo, exatamente isso. Mais alguma pergunta? Que delícia, hoje que é a primeira vez que eu estou aqui ao vivo, na quinta-feira, às 20 horas. Eu mudei, gente, o horário da live e o dia, porque às quartas-feiras, no horário do almoço, estava muito corrido, eu estava muito desgastada e eu estava terminando sem conseguir responder muitas perguntas que vocês me enviam do direct, dos alunos. Então, a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos.
Então é aquele momento que é muito importante, né? Esse é um momento sagrado. Então agora você já sabe, as lives elas vão acontecer às quintas-feiras, 9 horas da noite, 8 horas da noite, desculpe. Dá tempo de eu relaxar e me concentrar aqui pra vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem. Não sei se é feriado também. Não me lembro, vou verificar. Mas acompanhe nos stories, acompanhe aqui no feed, que vocês vão estar informados. Ó, um grande beijo. A gente se vê quinta-feira que vem, que agora eu vou me preparar para entrar lá no GPS ao vivo. Um beijo, meus amores.